Deus? Aí eu, claro, levantei minha mão, né? Na hora. Aí eu e algumas pessoas, e foi aí que eu descobri que essa mulher não acreditava em Deus, que ela depois fez um discurso que Deus não existia. E ele falou assim, Deus pode tudo? E eu falei, pode. E ele perguntou pra mim, olha só gente, cristão é demais. O cristão, ele atrai aquele que não é cristão. Isso é importante. Isso é importante porque a gente atrai aquele que não é cristão. E o professor virou pra mim, várias outras pessoas levantou a mão de que acreditavam, mas ele virou pra mim e falou assim, Deus pode tudo? E eu falei, pode. Então Deus pode criar uma pedra que ele nem mesmo possa levantar? Aí eu falei, puxa vida. O professor é inteligente normalmente, né? E esses lá da Unicescom, os caras são estudados, viajados, doutorados, os caras são fera. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu falei assim, olha professor, vamos fazer o seguinte, eu acho que a sua... como foi que eu falei pra ele? Eu fui tão grosso com ele. Eu falei assim, o Vanderlei não tá aqui, né? Eu contei pro Vanderlei, como que eu falei? Você lembra a palavra que eu usei? Não lembra? Eu falei assim, eu vou tentar usar outra palavra aqui. Do que você entende é a língua portuguesa. Eu acho que de Deus o senhor não entende. Se o senhor quiser... Foi mais ou menos assim que eu falei pra ele. Se o senhor quiser conversar comigo depois a respeito disso, a gente conversa. Né? Pra já cortar ele já. Eu sei que eu fui grosseiro, eu não deveria ter sido assim. Porque isso não é evangelizar. Mas na hora ele me colocou numa saia tão justa que depois eu pensei, falei, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ler mais livros, eu preciso... Porque as pessoas estão assim, ó, querendo sugar de você e querendo te apontar também que Deus não é o que você pensa. E ele deu a aula dele, e lógico que ele não teve coragem de me responder mais nada naquele momento. E ele deu a aula dele na outra aula, ele me encontrou no corredor da faculdade e ele me chamou para falar. Né? Falou assim, Éder, você falou que não era a minha área, Deus. Realmente, eu não acredito em Deus. Porque vocês falam que Deus é amor e não sei o que, Deus não é nada disso. Que você então quis dizer quando eu questionei você? Eu falei assim, professor, Deus é tanto amor que ele não pode criar uma pedra para ele não levantar. Ele não vai fazer isso. Eu falei, Deus é amor e ele vai criar amor nas pessoas para dar amor. Daí ele pegou, quando eu falei isso, olha só, eu vou mexer com o professor também. Né? Aí ele pegou e falou assim, mas se você foi criado para dar amor, como é que você me respondeu daquele jeito? Eu falei, professor, realmente. Eu falei, eu sou pecador. Eu sou pecador. E eu preciso desse Deus para me ensinar a não te responder daquele jeito. Para te ensinar a amar. E talvez você não acredita no amor de Deus para com o Senhor, porque pessoas como eu fiz te ofendeu, te afastou do amor de Deus. E ele, gente, eu até me emociono quando eu lembro disso, porque ele começou a chorar. Ele começou a chorar e no corredor da faculdade, gente. E ele falou assim, você tem razão, chorando ele falou, porque quando meu pai morreu, eu corri na igreja, quando meu pai estava morrendo, aliás, eu corri na igreja e pedi para o padre ir até a minha casa para rezar para o meu pai, e o padre falou que estava ocupado naquele momento e que não iria. Eu pensei, que cristão é esse que fala que Deus é amor nas missas e não vai atender o meu pai morrendo dentro de casa? E eu cheguei, voltei em casa, meu pai estava morto e não foi atendido por um cristão que diz que Deus é amor. E a partir deste momento,
eu deixei de acreditar que Deus era amor. Ele falou para mim. E eu falei para ele: professor, tira essa mágoa do teu coração, porque o Padre é um ser humano como eu e você. Como naquele dia eu tive a minha falha de te responder grosseiramente na sala de aula, você tem tantas outras falhas de apontar de que Deus não existe para um aluno. E tantas outras que qualquer ser humano pode falhar. E aí ele encerrou nossa conversa e foi embora, não vi mais. Talvez vou encontrar ele durante o curso agora. Mas por que todas essas histórias? Porque as pessoas estão desacreditadas de que Deus é amor. De que Deus existe para te amar. E também tem um outro lado da coisa, né? Como Deus te fez livre para escolher optar pelo amor e pelo mal, muitas vezes eu e você optamos por outra coisa a não ser Deus. Procuramos um amor nos estudos, como foi o caso desse professor. O cara era formado na USP em língua portuguesa. Você acha que esse cara é fera? E língua portuguesa é uma língua difícil. Você procura no outro o amor. E aí é muito comum nos casais de namorados você procurar esse amor de Deus no amor humano. Você procura em tantas outras coisas e se esquece de procurar em Deus, que é o amor. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o amor. E é por isso que a Fraternidade Jesus Salvador todo ano faz um retiro de carnaval e faz outros retiros durante todo o ano. E é por isso que hoje a nossa comunidade, ela está em Franca, ela está em Rio Claro, deve estar em outros lugares também, né? Esses dois eu vi no Facebook. O Facebook é ótimo para você saber onde a comunidade está. Itaperuna. Itapecerica. Itaperuna. Para dizer para o povo de Deus desesperançoso de que Deus ama, de que Deus te ama. E quando nós estamos sofrendo, é muito difícil de enxergar esse amor de Deus, é muito mais difícil ainda. Mas Ele ama, como aquela senhora no trem. Ela já não acreditava mais no amor de Deus. Gente, aquela mulher me contou tanta coisa horrível. Da estação Primavera Interlagos até a Morumbi. Tanta coisa que tinha acontecido na vida dela que ela não acreditava mais no amor. Agora, não me respondam. Eu vou perguntar, mas vocês não precisam responder para mim. E você? E você? Você acredita nesse amor? Você tem procurado esse amor naquele que é o amor? Deus. Você tem procurado esse amor em meio aos seus sofrimentos? E eu sei lá o que você sofre. Em meio aos seus sofrimentos, você tem procurado o amor naquele que é o amor? Nós precisamos procurar o amor naquele que é o amor. E eu gostaria que, neste momento, vou pegar aqui uma cruz. Vou pedir para o irmão uma cruz. Eu queria uma cruz colorida. Porque, eu vi aqui, Márcio, obrigado. Porque aqui, é o Cristo amor. A figura de Deus encarnado, a figura de Deus não, Deus encarnado no meio de nós. E aqui estão as chagas dele.
Porque